Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre literatura russa, a gente fala sobre Pais e Filhos do Ivan Turgenev. Se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e indicar o canal para quem gosta de literatura. E se você já acompanha o trabalho que a gente produz aqui pelo Trama Literária, se inscreva e participe da nossa área de membros, que isso dá uma força muito significativa para o nosso canal. A gente fala então sobre Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que é uma obra que tem como centro, que tem como ponto de partida toda uma questão de conflito geracional aí. Então, quando se fala na obra sobre pais e filhos, é sobre como gerações diferentes enxergam problemas sociais, enxergam as mudanças que estão acontecendo na Rússia no momento em que a obra é publicada, questões relacionadas à cultura, a valores, a tradições. Então, é uma obra aí que apresenta um conflito geracional de forma muito clara, de forma muito pertinente, e é uma obra que se tornou bastante conturbada e que provocou toda uma série de questões para a vida do Ivan Turgenev, justamente porque foi uma obra muito mal recebida pelas pessoas mais tradicionais, pela parte representada pelos pais. Foi uma obra muito mal recebida, porque o pessoal se viu representado na obra de maneira muito caricata, e foi uma obra que foi bastante repudiada. Quando eu digo que ela foi bastante repudiada, é justamente porque por conta dela o Ivan Turgenev precisou deixar a Rússia, fez aí uma espécie de autoexílio, justamente porque a obra desagrada tanto conservadores quanto liberais, e desagrada todo mundo que se vê representado enquanto grupo ali, porque todo mundo se vê representado de uma forma negativa, de uma forma pejorativa. O Ivan Turgenev nasce em 1818 e ele falece em 1883 em Paris. Ele não volta para a Rússia para morar justamente por conta disso, da repercussão da sua obra, de como as pessoas enxergavam. A gente está falando também no momento em que a literatura ela tinha esse poder, essa capacidade de formar opinião ali em larga escala, né? A gente estava falando no momento em que a literatura ela escapava somente disso, de objeto artístico consumido por um grupo, por determinados grupos, e ela é, nesse momento, também uma maneira de formar opiniões, de demonstrar como as opiniões políticas estavam sendo construídas e o modo como essas opiniões elas eram percebidas na obra poderiam ser muito positivas para o autor ou poderiam, como é no caso de Pais e Filhos, muito negativas para quem publica ali, para quem escreve. Ela é também a obra que populariza o termo niilismo e apesar de não ter sido o Turgenev que criou a palavra, que criou o conceito de niilismo, é ele quem populariza, porque a gente tem um dos protagonistas aí é um sujeito niilista, então isso é discutido, o conceito é discutido, o que as pessoas, o que os niilistas querem é discutido, como isso entra em conflito com outras gerações também é abordado, então a gente tem uma abordagem ampla aí do termo num momento muito específico. Aqui a gente vai entender o niilista como um sujeito que ele não faz o que ele não acredita, o que ele vê valor por ele próprio. Então, se você pensa numa religião, o niilista ele não vai enxergar valor por ele próprio na prática, numa prática religiosa, em práticas culturais, na manutenção de hábitos, como a gente vai perceber muito no livro, de formalidades meramente cordiais. Então, os sujeitos niilistas não enxergam um propósito nisso, e se eles não enxergam um propósito, eles não vão praticar, porque eles vivem única e exclusivamente pelo que eles acreditam e pelo que eles veem valor naquele gesto, naquela ação ou naquele comportamento. A definição do livro vai ser exatamente: o niilista ele é uma pessoa que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não admite nenhum princípio sem provas. Então, se eu não posso ver, se eu não posso provar, se eu não posso dizer para que serve, então isso não tem validade. Vale dizer que o Turgenev não aborda em sua obra de modo amplo, para além desse livro, somente esse conceito. Vão ter outras expressões que se popularizam pelos livros dele, porque ele tenta captar um tipo de sujeito russo que estava se formando ou que estava se constituindo ali no momento em que a Rússia estava em grande transformação. Um desses temas que ele acaba perpassando é o conceito de homem supérfluo, que está presente em Um Diário de um Homem Supérfluo. E esse sujeito, esses homens supérfluos, que era um tipo de sujeito
sujeito comum na Rússia, que justamente ele era mais ou menos um tipo de sujeito que ele havia, esse homem supérfluo, geralmente ele era filho de uma família com muita grana, com muita condição, então ele ia estudar em faculdades da Alemanha, em faculdades francesas, então quando ele saía, quando ele ia para o Ocidente, ele tinha acesso a um tipo de mundo que ele não via na Rússia, que ainda era um país czarista, monárquico, bastante rigoroso, bastante atrasado, muito rural, então que era um lugar em que aquelas tecnologias ou aquelas ideias ou aquele tipo de filosofia não chegava de modo amplo, porque era um país, por mais que fosse um país muito grande, era ainda um país considerado muito atrasado por conta de todas as questões políticas. Então esse sujeito, ele saía da Rússia, estudava numa grande universidade e quando ele voltava, não tinha muito o que ele fazer com aquele conhecimento, porque geralmente ele ia voltar para as propriedades rurais dos pais, ou ele migrava para o serviço público, burocrático, que é uma característica do serviço público da Rússia nessa época. Então é como se ele adquirisse um conhecimento gigantesco sobre a área que ele estudava, mas também sobre a vida, sobre o mundo. E quando ele voltava para o país, ele acabava ficando frustrado, porque ele não tinha muito o que fazer com aquilo. Ao mesmo tempo, ele chegava com ideias muito revolucionárias, pensando que a Rússia poderia ser um país diferente, poderia ser um país mais desenvolvido, mais tecnológico, menos explorador, pensando aí no uso da mão de obra servil. Então, quando esse sujeito voltava, ele voltava cheio de ideias e não tinha o que fazer com elas, então ele era um homem supérfluo. E é um conceito que o Turgenev vai abordar muito bem, outros autores também vão abordar muito bem, mas que o Turgenev dá título aí para o seu livro em relação a esse conceito. Mesma coisa ao sujeito nihilista, que também ele era esse sujeito que ele crescia, às vezes, num país com muitas formalidades, com um jeito de se comportar todo característico, e aí ele saía e quando ele voltava ele não via sentido naquilo, e a gente vai perceber isso de forma muito clara em Pais e Filhos. Então quando esse sujeito volta, ele volta necessariamente entrando em conflito com seus pais, com seus avós, com seus tios, porque ele volta querendo revolucionar o mundo. Aquela coisa muito característica de adolescente rebelde que não vê sentido nas coisas que os adultos fazem, então isso a gente consegue perceber aqui em vários momentos no comportamento de alguns desses sujeitos. Pais e Filhos, pensando na estrutura narrativa, a gente tem um livro em 28 capítulos, não nomeados, com um narrador que tem acesso ao pensamento das personagens. Então esse narrador ele vai falar da sua opinião, do seu ponto de vista, ele vai opinar, ele vai dizer sobre o que ele pensa em alguns momentos em relação ao pensamento das personagens que ele tem pleno acesso. Foi um livro que foi escrito entre 1860 e 1862, no momento em que a Rússia estava passando por algumas transformações específicas, que eram no sentido de dar os primeiros passos para abolir ali a mão de obra servil. Mão de obra servil é a mesma coisa que mão de obra escrava, não tem diferença, só que usa-se historicamente, usa esse termo e não usa o termo escravo para falar ali desse tipo de trabalho não remunerado, forçado, com uma certa brutalidade, com uma certa agressão física em relação aos trabalhadores. Então, a gente tem ali uma grande mão de obra servil num país muito pouco tecnológico. Então, começa-se a se ter um problema que, para poder manter, de repente, uma grande propriedade rural, precisa-se de um número muito significativo de mão de obra servil, de mão de obra escrava. E isso, nesse momento, como o restante do mundo está se desenvolvendo, como o restante do mundo está avançando, isso na Rússia começa a demonstrar que isso é uma questão de atraso, isso começa a atrasar a Rússia em relação a outros países, justamente porque o modo como está funcionando ali não tá mais dando certo do que em relação a como funcionava antigamente. Então está começando a haver de uma forma gradativa essa troca de mão de obra servil por mão de obra remunerada. É um momento ali em que eles estão começando a organizar comunas rurais, que era quando de repente um grande proprietário rural, ele cedia uma parte da sua terra, negociava uma parte da sua terra, dividia essa terra em gleba, em pequenos pedaços, e aí esses trabalhadores, eles iam morar meio que na sua própria terra, meio que na sua própria propriedade, assim. Então tinha uma forma de organização para como essas comunas rurais começaram a funcionar naquele momento. Então tinha o proprietário rural que ia ser absolutamente contra, tinha o proprietário rural que já estava se movimentando para poder fazer essas mudanças, para as quais estava havendo uma certa manifestação, até porque isso depois vai se tornar obrigatório, mas nesse momento aqui, isso está meio que em negociação, até porque a gente vai perceber
em muitos momentos no livro, os proprietários rurais começando a falar sobre como eles fizeram essa mudança, como eles organizaram as comunas dentro da terra, como eles cederam essa parte da sua terra, mas isso está dando muito trabalho, esse trabalhador não rende, esse trabalhador não produz, então tem toda uma discussão ali, uma disputa entre trabalhador e entre patrão, justamente porque esse trabalhador, vez ou outra, ele é enxergado por alguns desses proprietários como preguiçoso, como cheio de má vontade, como meio enganador, assim, tem uma coisa deles serem meio enganador, como tivesse esperando para enganar seu patrão e para poder obter vantagem a qualquer momento. Os dois jovens protagonistas vão ser o Arkady e o Bazarov. E a narrativa começa justamente no momento em que eles estão voltando da faculdade, então estão voltando para as propriedades rurais de seus pais, e eles vão justamente para a casa do Arkady. Arkady é filho do Nikolai Petrovich, e Nikolai Petrovich é um homem muito afetivo, muito carinhoso, muito solícito, um homem muito bondoso, descrito aqui na narrativa, mas acima de tudo ele é um homem que ele tem um amor muito incondicional pelo seu filho, e um amor muito afetuoso, de afago mesmo, de beijo, de abraço. E o Arkady e o Bazarov são dois jovens nihilistas. Então, quando esses dois jovens chegam na propriedade do Nikolai Petrovich, eles vão chegar muito mudados, porque o Arkady, que antes também era um jovem muito afetuoso com seu pai, que também era um jovem muito carinhoso, ele volta relutante, porque carinho, poxa, ele é um nihilista, não tem sentido ele ser carinhoso, ele trocar a carícia, ele afagar o pai dele, justamente porque isso não tem muita explicação. Para que serve o carinho? Por que se justifica uma prática carinhosa em relação a uma pessoa que você ama? Aliás, até a ideia de amor eles estão sempre questionando ali. Mas de qualquer maneira eles chegam mudados, eles chegam diferentes a ponto do Nikolai Petrovich perceber e tentar fazer de tudo para se conectar com o filho, mas ao mesmo tempo ele e o Bazarov eles estão mais na dele, porque eles estão agora jovens adultos que pensam por si só e que pensam de uma maneira diferente. Além de amigos, o Bazarov ele é uma espécie de mentor do Arkady. É ele que começa a explicar para o Arkady o que é o niilismo, por que é importante ser um sujeito nihilista, por que essas coisas nas quais se acreditava antes, elas não têm mais valor, que agora o que eles estão fundando é que é uma coisa importante, é que é uma coisa relevante. Então, ele é uma espécie de mentor e o Arkady fica nesse papel ali de atender isso que o amigo está solicitando, de ser meio frio, de ser meio distante, de desacreditar nas coisas que ele acreditava, justamente porque ele tem muita admiração pelo Bazarov. Quando eles voltam, tem uma coisa muito específica que está afligindo muito o Nikolai Petrovich, que é o fato de que, como ele é um homem viúvo, ele está se relacionando agora com uma outra moça, que inclusive já tem um filho com ele, eles têm um bebê ali de 7 meses, mas tem outras questões, assim, que é o fato de que a moça pertence a uma classe social mais baixa. Então acumulou uma série de problemáticas para que ele se sinta muito envergonhado diante do filho, porque ele está trazendo o filho para uma casa que tem uma outra mulher, que tem um filho, tanto que ele não conta no primeiro momento sobre esse filho, ele meio que esconde isso, que é de uma classe social diferente, que tá morando com ele na casa, é como esposa de fato, ainda que eles não tenham casado. Então isso vai gerar uma preocupação e um nervosismo por parte do Nikolai Petrovich, a ponto dele cogitar mandar essa mulher morar para uma casa que tem nos fundos, assim. Só que como o Arkady, ele é esse sujeito nihilista, ele olha para todas essas práticas do pai, toda essa vergonha e fala, imagina, eu não me preocuparia jamais com isso, não tem problema, ela pode continuar na casa, jamais vou me incomodar com isso. Então ele é muito receptivo, justamente porque ele representa uma perspectiva jovem mesmo, que o Turgenev está tentando trazer, de mostrar que há uma juventude que pensa diferente em relação a essa tradição. Então, pela lógica, se fossem somente sujeitos conservadores, essa mulher não deveria estar na casa, e se ela e ele estão no relacionamento, ela precisa ficar afastada enquanto tem outras pessoas, para isso não desmoralizar a família. Quando esses jovens chegam na casa, não vai ser só o Nikolai Petrovich e a sua agora esposa que estão morando, mas tem um outro sujeito que é o Pavel Petrovich, que é irmão
do Nikolai Petrovich. Então mora o Nikolai, pai do Arkady, mora o Pavel Petrovich, mora essa mulher do Nikolai Petrovich, e o Pavel Petrovich, ele é a representação exata do que é um sujeito russo aristocrata. Tem uma série de coisas que ele faz questão de manter e de permanecer, ainda que eles morem ali na fazenda, ainda que eles morem num lugar pouquíssimo visitado, que eles só vão ter contato com trabalhadores, mas ainda assim ele faz questão de manter todas as tradições. Então tem uma coisa de ter unhas compridas, uma certa maneira de se cumprimentar, uma roupa específica que ele tem que usar, um chapéu de determinado jeito, um bigode de determinado jeito. Então tem todo minimamente, ele é esse sujeito que se preocupa com a tradição. O Arkady não vai falar muito, porque é o tio dele, ele gosta do tio dele, mas o Bazarov, ele vai ridicularizar o Pavel justamente porque ele vai olhar para aquele sujeito aristocrata, como se fosse alguém muito importante, fazendo questão de manter todos esses costumes, e necessariamente o Bazarov vai achar tudo aquilo ridículo e não faz questão de disfarçar. Ele olha para o Pavel, eles vão ter muitas discussões, eles vão ter muitas disputas. O Pavel vai achar o Bazarov extremamente abusado, porque ele não tem trejeito nenhum, ele não tem delicadeza, não tem finesse, também não tem ele não conserva essas tradições que para o Pavel é importante. Então, em vários momentos eles vão entrar em disputa. Eles vão entrar tanto em disputa a ponto de eles fazem um duelo mesmo, um duelo muito tradicional, daqueles muito de faroeste, assim, de dar 10 passos e virarem e dar um tiro. Então eles se enfrentam nesse nível, assim, eles se odeiam de modo muito significativo, justamente porque eles são a representação dessas duas pontas aqui, de uma perspectiva muito conservadora e de um modo de viver muito conservador, e do Bazarov, que é um liberal, que já enxerga as coisas de uma outra maneira e que ridiculariza todo esse conservadorismo que o Pavel faz questão de manter. Chega um momento em que as coisas começam a caminhar diferente, que é quando eles são chamados para uma festa. Na verdade, nem foram eles que foram chamados para uma festa, foram o pai e o tio, o Nikolai e o Pavel, que foram chamados para uma festa, mas é uma festa que eles decidem não ir, porque eles já não se sentem tão bem nesses espaços, estão muito tempo instalados ali na fazenda, então resolvem não ir, mas os jovens decidem que é um bom momento para eles saírem daquele tédio, fazerem outra coisa, conhecer gente, então eles resolvem ir para essa festa que é numa outra cidade. A partir daí, a gente vai começar a ter uma percepção e uma visão de uma outra personalidade do Bazarov, que até então não tinha dado para perceber, justamente porque ele só interagia ali com o tio, então o tio dá para entender quais são os conflitos dele, então dá para entender qual era o comportamento dele naquele momento. Só que agora, convivendo com outras pessoas, com pessoas mais jovens, com mulheres mais jovens, a gente vai ter acesso a um Bazarov que é muito repugnante. Então, para começar, quando eles chegam ali na cidade, uma das primeiras mulheres que eles vão conversar, que eles vão ter acesso e que eles vão interagir ali, é uma mulher que ela é uma jovem, viúva, e uma mulher muito estudada. Então ela tem propriedades, ela administra as próprias coisas, as próprias propriedades, porque ela é viúva. Ao mesmo tempo ela é muito estudada, ela é muito interessada em ciência, tanto que ela está produzindo uma cera para alguma coisa. E o Bazarov, ele olha para aquilo e ele acha muito absurdo. E ele não faz questão de disfarçar, ele olha e fala, mas uma mulher... Por que uma mulher tá sendo proprietária de terras? Por que uma mulher está estudando desse tom? E ele vai ter vários desses conflitos, e toda vez que ele tem esse conflito, ele faz questão de demonstrar que ele é um sujeito completamente repugnante, que tem as piores opiniões em relação a qualquer tema que ele se proponha. O Arkady, em compensação, por mais que ele também seja um sujeito nihilista, ele vai amadurecendo com o passar do tempo. Então aquelas ideias que o Bazarov diz ali, aquelas coisas absurdas que ele fala, o Arkady não concorda necessariamente, ele silencia mais do que fala, assim. Então ele pensa de uma maneira diferente, e a gente vai percebendo ao longo da narrativa que conforme o tempo vai avançando, o Bazarov vai ficando mais firme em relação àquelas ideias, então ele vai ficando mais irredutível em relação ao que ele pensa. Em contrapartida, o Arkady, ele vai se tornando mais maleável ali, porque ele vai se tornando mais maduro, ele vai avançando ali, ele vai conversando com pessoas, e esse contato vai permitindo que ele vai modificando o modo dele de pensar de uma maneira importante ali, ao contrário do Bazarov, que fica preso ali, que fica estagnado, fica amarrado naquele poste de ficar repetindo que ele é nihilista o tempo todo e não avança nunca. A gente vai ter um triângulo amoroso que começa a se desenhar nessa festa, justamente porque eles vão ser apresentados para uma mulher muito importante, também uma viúva muito jovem, proprietária de terras, uma mulher com grana mesmo, e essa mulher
ela conhece eles porque alguém faz a mediação ali, que é o Odin Sova, e ela conhece primeiro o Arkady. Só que o Arkady, ele é tão fã do Bazarov até esse momento, que ele passa a dança deles ali, o momento que eles estão interagindo, ele fica mais falando do Bazarov do que falando dele próprio. Então ele tá em contato com essa mulher ali, e ele fica falando sobre o quanto o amigo dele é incrível, sobre o quanto o amigo dele é importante para ele, porque ajuda a construir o pensamento dele. Então ele fica nesse lenga-lenga, até que a Odintsova, obviamente, ela se interessa mais pelo Bazarov do que por ele. Porque, pô, se até o amigo tá enaltecendo todas as características do Bazarov, quem é ela para fazer o contrário? Então ele fica meio que numa situação meio ruim, porque ele queria ser mais visto, queria ser mais percebido por ela, e ele não entende muito bem por que ela trata ele de forma condescendente, de forma só gentil e não de forma interessada, até que ela dá um jeito de conhecer o Bazarov. Ela marca uma reuniãozinha ali, fala para eles irem para casa dela, eles vão, e aí é onde ela conhece o Bazarov de forma mais próxima agora, porque eles têm contato de fato. A Odintsova e o Bazarov vão se dar muito bem, até porque eles têm muitas ideias parecidas. Então, o que eles pensam sobre o amor, por exemplo, é muito parecido. Então, a Odintsova se casou com esse homem rico, que acabou falecendo depois, porque ela percebeu, de fato, uma oportunidade importante de casamento ali. E aí a narrativa faz questão de destacar que ela não era uma interesseira barata, que ela não se casaria com alguém que ela não achasse inteligente, que ela não achasse honesto, que ela não achasse justo, mas de fato um fator central para ela se casar, de fato, foi a condição financeira que esse sujeito poderia proporcionar para ela. Então, eles pensam de maneiras parecidas, assim, sobre relações de um modo mais pragmático e não mais pautados ali pelo amor. E acaba que eles vão para essa casa e eles vão passar tempo nessa casa. Aparentemente, como era tudo muito longe, quando eles iam visitar alguém, eles ficavam meio que instalados na casa da pessoa, porque era um pouco difícil o deslocamento. Arkady e Bazarov então ficam dias nessa casa. O Arkady poderia ficar sobrando, porque de fato Bazarov e a Odintsova se deram muito bem, então o Arkady poderia ficar sobrando, mas a Odintsova tem uma irmã. A irmã da Odintsova é a Katia, que é com quem o Arkady vai se dar melhor ali. Só que tem umas questões de estrutura familiar que são muito engraçadas, que por mais que a Katia mora ali na casa com a Odintsova e desfrute da boa condição que a irmã tem, faz questão de diferenciar socialmente essas duas, porque quem é rico de fato é o Odintsova, não é a Katia. Então dá para perceber em algum momento que a Katia tá com um sapato muito surrado e a Odintsova percebe aquilo, ela compra um sapato novo para a irmã. Então dá para perceber que a Katia, ela não é rica como a irmã é, porque o dinheiro de fato é o dinheiro da irmã. Arkady e Katia se aproximam, os dois têm muita conexão, tem muita coisa em comum, tem muita proximidade, mas ainda tá uma bagunça esse sentimento deles todos, assim, porque ao mesmo tempo que a gente não consegue ter muito acesso ao sentimento das mulheres, porque elas não estão conversando, então não tem descrição de cena delas interagindo, então a gente vai ter mais acesso a essa perspectiva por parte do Arkady e do Bazarov. Por exemplo, o Bazarov, ele fala em algum momento que ele não acha a Odintsova interessante porque ela já é uma mulher experiente, é uma mulher inteligente, e que ele acha a Katia muito mais interessante porque ela é uma mulher que se pode moldar. Sim, ele fala nesses termos, ele fala que uma mulher que se pode moldar é mais interessante. Ao mesmo tempo que o Arkady ainda estava meio que tentando chamar a atenção do Odintsova, ainda que ele se dê melhor com a Katia. Isso fica assim durante um tempo, e quanto mais eles vão ficando naquela casa, mais eles vão se afastando, porque o Bazarov, ele tá já agora tentando chamar a atenção de modo muito declarado da Odintsova, então eles estão criando ali uma proximidade cada vez maior. Ao mesmo tempo, nenhum deles fala de amor porque não acreditam nisso, não acreditam nessas coisas do coração. Então o Bazarov, ele não se permite falar sobre isso, ele não permite falar sobre os sentimentos dele, ele nem acredita nisso. Então eles não se aproximam afetivamente, justamente porque nenhum deles se permite falar dessa coisa proibida para eles, que são tão racionais, tão lógicos, tão pautados pela razão, eles não se permitem falar sobre isso, ainda que para o leitor esteja muito claro que eles estejam completamente apaixonados. O Arkady, ao mesmo tempo, está meio perdido, ele não consegue definir se ele está
apaixonado pelo Odin-Sova, ele também não consegue definir se ele tá apaixonado pela Kátia, ele fica aí nesse banho-maria, nesse chove não molha, fica aí em cima desse muro, até o momento que eles acabam indo embora, brigados, porque durante esse tempo, como tudo parece que vai criando um clima de tensão muito grande, assim, então o Arkady brigando com o Bazarov nisso, desse afeto que ele tá recolhendo, então o Arkady não sabendo de quem que ele gosta, então isso vai fazendo com que eles se afastem. Quando eles saem da casa, eles estão completamente brigados ali, eles estão completamente distantes, a ponto de eles só perceberem que eles estão distantes por conta das mulheres, quando eles já estão afastados, e aí eles começam, é como se eles tivessem um esclarecimento, assim. A gente tá aqui brigando por causa de mulher, e isso é uma coisa completamente absurda na cabeça deles. Saindo dali, eles vão para casa da família do Bazarov. A família do Bazarov, ela é uma família que não é uma família aparentemente não é uma família com a mesma condição da família do Arkady, eles têm menos servos, eles estão passando por mais dificuldades ali, mas de qualquer maneira eles são pais muito amorosos. O Bazarov, ele é a grande paixão dos pais, assim. A mãe do Bazarov é uma mulher muito religiosa, que, para ter uma ideia, ela chama o padre para fazer uma missa, porque o filho voltou depois de muitos anos, e o Bazarov é uma pessoa muito fria, diferente do Arkady, que meio que fingia uma postura de niilista. O Bazarov, de fato, é uma pessoa muito fria, assim, então ele briga o tempo inteiro com os pais, ele tá ali tentando se afastar dos pais o tempo inteiro, a ponto de ele querer voltar depois de 3 dias. Então, quando ele fala para os pais que ele vai voltar embora, os pais dele ficam completamente desolados, porque eles amam o filho, fazem tudo pelo filho, e o filho tá ali meio que, tô nem aí pros dois, porque os dois estão aqui, olha só, muito carinhosos, muito gentis, mas eu não quero ficar nessa casa. Então ele vai embora de fato, deixa os pais dele completamente desolados e eles voltam para casa do Arkady. Voltando para casa do Arkady, eles não conseguem mais resgatar a amizade que eles tinham. Eles vão ter vários outros conflitos, vão ter várias outras disputas por diferentes razões, mas acaba que eles percebem em algum momento que não tem mais o que eles fazerem com aquela amizade, porque aquela amizade ela já está morta ali, ela já está encerrada, ainda que eles estejam insistindo de alguma maneira. E nisso também o Arkady, pela primeira vez, ele percebe que por quem que ele está apaixonado. Finalmente ele descobre que, de fato, ele ama a Kátia e ele volta então para a cidade da Odin-Sova para poder declarar seu amor, para poder falar sobre isso e finalmente ficar com a mulher que ele ama, porque finalmente isso está esclarecido. Essa parte fica em suspenso e a gente volta para falar da família do Bazarov e do próprio Bazarov. Bazarov volta para sua casa e ele volta agora diferente, porque ele volta percebendo que ele precisa ficar ali, até porque ele não é mais bem-vindo na casa do Arkady, ele também não é mais bem-vindo na casa do Odin-Sova, que ele brigou porque acabou não declarando o seu amor. Então ele volta para sua casa, não tem o que ele fazer, e ali ele resolve trabalhar com o pai, né? O pai dele trabalha, apesar do pai dele não ser médico, o pai dele trabalha prestando atendimento médico ali para as pessoas da região, e ele resolve trabalhar com o pai dele. Fica ali durante um tempo, isso vai dando certo, durante um tempo isso vai funcionando. E aqui, spoiler total, se você não quer saber o final, pode pular essa parte, porque aqui eu já estou contando o desfecho do último capítulo, dos 2 últimos capítulos. O Bazarov acaba que ele num desses atendimentos, ele acaba pegando tifo. E a doença, ela avança muito rapidamente. Avança tão rapidamente a ponto de o médico, quando chama, ele já está num estado muito avançado e não tem muito o que fazer, porque é uma doença que, a partir de um determinado momento, eles não conseguem mais ter nenhum tipo de tratamento com um propósito de cura. E toda a descrição disso é muito sofrida, porque a gente vai percebendo o Bazarov ficando cada vez mais doente, com os sintomas cada vez mais intensos, cada vez mais fortes, cada hora um novo sintoma vai sendo percebido. E os pais do Bazarov completamente desolados, assim, eles estão aterrorizados, estão com muito medo da possibilidade do filho morrer. Então o pai e a mãe param a vida por causa disso, porque o filho realmente é o grande amor dos dois, assim, é o grande propósito dos dois, e eles fazem questão de demonstrar isso da forma mais carinhosa possível a vida inteira, apesar do Bazarov estar sempre meio distante. E naquele momento, com o filho ficando cada vez mais doente, eles vão ficando cada vez mais aterrorizados, assim. Então é muito sofrido. Toda essa descrição ela é muito sofrida, mais por conta dos pais, porque por conta do Bazarov especificamente. Até que o Bazarov ali
no seu leito de morte, ele resolve escrever uma carta para sua Odintsova e avisa que está morrendo. E aí ela vem, traz o melhor médico que ela pode, vem com esse médico, traz esse médico, e ali o Bazarov, pela primeira vez, ele declara o seu amor ao Odintsova, assim, pela primeira vez ele fala sobre os seus sentimentos, e ele fala de uma maneira muito transparente, é como se ali, naquele momento, toda aquela crença, toda aquela perspectiva, toda aquela ilusão que ele construiu em relação aos seus próprios sentimentos a partir de uma perspectiva filosófica caíssem por terra, porque ali ele só é um homem doente, à beira ali da morte, ele tá no leito de morte e não tem mais porquê ele fazer toda essa cena, ele fingir tanto que ele fingia. Não adianta ela trazer o médico, o melhor médico, porque a doença já está muito avançada e o Bazarov acaba falecendo. A cena final, assim, ela é muito triste, porque a cena final já vai ser com o túmulo do Bazarov e a cena final ela vai ser muito triste, muito sofrida, porque vai ter uma descrição também muito bonita e muito poética, no sentido de já ser, o último capítulo já é com o túmulo do Bazarov, já depois de um certo tempo, e os pais dele indo religiosamente visitar e cuidar daquele túmulo e cuidar daquele filho que, por mais que tenha falecido, ainda permanece sob o cuidado dos dois ali. Então é um final muito bonito, muito poético e que de alguma forma dá alguma dignidade para o Bazarov, porque ele foi muito ruim a vida inteira, assim, ele foi muito egoísta, ele foi muito cruel com os seus durante toda a sua vida, então no leito de morte é como se ele tivesse uma espécie de redenção, assim, porque pela primeira vez ele tem essa coragem de admitir que ele também é um homem com sentimentos. Gente, é isso, essa foi a nossa conversa sobre Pais e Filhos do Ivan Turgenev. Nada mais.